Hoje, vamos conhecer o início da história do presbiterianismo em Cana Verde. São 142 anos de muitas bênçãos. O reverendo Eduardo Carlos Pereira foi ordenado pastor em 1881 e enviado para o campo missionário na cidade de Campanha, Minas Gerais. Percorria o extenso campo a cavalo e, como ministro protestante, sofreu forte perseguição do clero romano. Durante 7 anos, exerceu o pastorado no interior de Minas Gerais. Ao norte de Campanha, localizava-se a cidade de Lavras do Funil. Ali, o reverendo Eduardo Carlos Pereira participou de uma notável discussão pública com 3 padres, que durou 3 horas e meia. Com a Bíblia na mão, demonstrou como algumas doutrinas estavam distantes da verdade das Escrituras. Um fruto dessa discussão surgiu algum tempo depois. Ao final de uma semana de reuniões de oração, em janeiro de 1884, chegou um pedido urgente vindo da vila de Cana Verde, a cerca de 30 milhas ainda mais ao norte. O pedido partiu de um jovem cujo interesse pelo Evangelho foi despertado justamente pela discussão ocorrida em Lavras. Somente em abril daquele ano foi possível atender ao chamado, devido às más condições das estradas durante o período das chuvas. Cana Verde tinha pouco mais de 1.000 habitantes. Nessa visita, o pastor deixou 60 Bíblias e Novos Testamentos. Ao retornar, encontrou cerca de 15 pessoas prontas para serem recebidas na igreja. Ainda naquele ano, após a reunião do Sínodo, foi organizado o trabalho presbiteriano em Cana Verde. O pastor seguinte foi o reverendo Zacarias de Miranda, que assumiu o campo em 1888. Depois disso, em 1893, o reverendo Samuel Gammon, em sua primeira viagem evangelística partindo de Lavras, atravessou o Rio Grande e dirigiu-se à vila de Cana Verde, já considerada um dos primeiros núcleos de crentes naquela região de Minas Gerais. A acolhida foi favorável e as reuniões foram bem-sucedidas. No domingo seguinte, em Lavras, foi muito animador receber vários crentes vindos de Cana Verde para participar da Santa Ceia. Entre os primeiros presbiterianos de Cana Verde, destacam-se Senhor Salatiel da Costa Cardoso, com seus descendentes em Campo Belo, Senhora Alvina Costa Cardoso, que mais tarde se mudou para Campo Belo, tornando-se a primeira presbiteriana daquela cidade. Senhor João de Souza, Bárbara de Souza, que se tornou professora no Colégio Kemper, em Lavras, Senhora Rita Freire Cardoso, Senhora Maria Augusta Cardoso, entre outros. De 1884 a 1951, os presbiterianos que permaneceram em Cana Verde praticavam sua fé nos lares. A partir de 1952, passaram a frequentar os cultos no Templo do Cerradinho, povoado de Cana Verde. Uma nova etapa começou em 9 de abril de 1967, com trabalhos evangelísticos sem interrupção na Congregação Presbiteriana de Cana Verde. O primeiro culto foi dirigido pelo reverendo Samuel Brusti, na casa de Dona Susana Silva Cardoso e Maria Isabel Cardoso. Os cultos aconteciam aos domingos, às 12 horas e às 19 horas, e às quintas-feiras, às 19 horas. Em 4 de junho do mesmo ano, teve início a primeira escola bíblica dominical, com 13 alunos na classe Reverendo Eduardo Carlos Pereira e 11 alunos na classe Reverendo Zacarias de Miranda, nomes escolhidos em homenagem aos pastores pioneiros do trabalho presbiteriano em Cana Verde. O templo presbiteriano foi inaugurado em 25 de dezembro de 1969, pelo reverendo Samuel Brust. A Sociedade Auxiliadora Feminina foi organizada em 29 de novembro de 1967 e a União de Mocidade Presbiteriana em 1º de janeiro de 1974. A Congregação Presbiteriana de Cana Verde foi oficialmente organizada em 9 de março de 1997, sendo pastoreada na ocasião pelo reverendo Cláudio Elias da Rocha, que também foi responsável pela ampliação do templo. Agora, em 2026, são comemorados 142 anos de história, lutas e vitórias, sempre confiando nas promessas de Deus.
podemos afirmar: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E firmados na promessa de Cristo, ouvimos ele dizer: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Assim seguimos caminhando, com os olhos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.